E agora nós estamos em contato com os nossos convidados, eles que fazem o projeto Caçadores de Estádios, Carla Basoli e Cláudio Basoli. Carla, boa tarde, prazer falar com você, obrigado pela atenção, tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo nosso. E olá, Cláudio Basoli, tudo bem? Olá, tudo bom? Como vão? Tudo ótimo, graças a Deus. Explique pra gente um pouco como que surgiu o projeto Caçadores de Estádios. Eu vi que vocês já viajaram por diversos países, né, com esse projeto, Holanda, Inglaterra, Espanha, diversos países. Isso aí, e recentemente estivemos até na Copa do Mundo do Catar. Mas eu e a Carla nós nos conhecemos aí desde 2007. Nós namoramos, temos um relacionamento, e apenas em 2013, 6 anos depois, nós nos aventuramos a fazer a nossa primeira viagem, né? Porque eu achava que, pelo fato de ser cadeirante, que eu era incapaz, né, de desbravar o mundo, de fazer viagem, de ter uma vida relativamente normal. Aí a Carla, após várias pesquisas, ela me incentivou bastante. E em 2013 resolvemos fazer a nossa primeira viagem. Aí fomos para Buenos Aires, na Argentina, onde fomos lá na Bombonera, no estádio do Boca, fomos no Monumental de Nunes do River Plate, e desde então não paramos mais de conhecer estádio de futebol. Que bacana conhecer La Bombonera, né, famoso La Bombonera. E como que foi a acessibilidade quando vocês chegaram lá na Argentina? Como que foi essa questão da acessibilidade nesses dois estádios? O projeto de acessibilidade ele veio com o tempo. No começo a gente viajou mais para fazer a nossa primeira viagem, e a gente nem tinha intenção de conhecer estádio de futebol. E chegando na Argentina, todo apaixonado por futebol, de cara quer conhecer a Bombonera, o River Plate, os estádios da Argentina. Afinal de contas, Buenos Aires é a capital do mundo que mais tem estádio de futebol. Então esse projeto de acessibilidade é uma coisa que naturalmente veio com o tempo. Nossas visitas no estádio de futebol, a gente foi percebendo que muitos estádios não eram acessíveis. E aos poucos a gente foi focando nisso, de chamar a importância da acessibilidade nos estádios para a presença de todos os cadeirantes, idosos, obesos, de uma maneira geral. Respondendo a sua pergunta, quanto aos estádios que a gente foi na primeira vez, sim, a gente conseguiu no Boca chegar até o gramado, e no River a gente chegou até o gramado, mas não conseguimos pisar, entre aspas, com a cadeira de rodas, porque ia ter um show, né? Mas chegamos e tem o tour e foi bem acessível, foi bem tranquilo. E as arenas aqui da Copa do Mundo, né? Os estádios daqui do Brasil, como que foi a percepção de vocês em relação a isso? As arenas do Brasil, por ser arenas, né, por ser relativamente novas, feitas para a Copa de 2014, ou então remodeladas, são de uma maneira geral bastante acessíveis, né? Os estádios novos, a gente não tem muito problema com acessibilidade. O grande problema no Brasil são os estádios antigos, principalmente pelos clubes que têm menor investimento para pagar a folha salarial dos jogadores, então sobra pouco recurso para investir em acessibilidade. Das 12 arenas da Copa de 2014 no Brasil, nós já visitamos 10 dessas 12. E está sendo bastante satisfatório a questão da acessibilidade. Agora em junho a gente vai para Recife, né, para conhecer a Arena Pernambuco, vamos assistir um jogo da Série D do Retrô e o jogo do Sport ainda do Retiro. E em julho, pela primeira vez a seleção brasileira vai jogar toda de verde. Provavelmente vai ser na Arena Amazônia. Aí dessa maneira a gente está pensando em ir para Manaus para fechar os 12 estádios dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014. Pô, que legal assistir um jogo da Série D, né? A Série D que infelizmente é tão desvalorizada, né? Pouca gente conhece a Série D do Campeonato Brasileiro, que é a última divisão, e sem contar que é um desafio, né? Fazer a Série D como jornalista, né, cobrindo futebol, é sempre um grande desafio você fazer contato com as rádios, pegar as informações das equipes, é muito legal e muito desafiador fazer a Série D. Vocês tiveram a oportunidade de fazer também as Olimpíadas, acompanhar as Olimpíadas aqui em 2016? Sim, fomos em bastante jogos, inclusive fomos naquela semifinal que o Brasil goleou a Honduras, e também fomos na grande final contra a Alemanha, que o Neymar fez aquele gol na final dos pênaltis. Maravilha. E você, como vascaíno, vocês estiveram também em São Januário, né, que é o estádio para você, símbolo. São Januário é um estádio quase que centenário, né? É o que eu estava falando para você, na questão da acessibilidade. Os estádios antigos, infelizmente, eles deixam muito a desejar. E São Januário é difícil mexer, porque a frente, por exemplo, ele foi tombada como patrimônio histórico, tem a parte da igreja. Então eles tentaram fazer uma adaptação para tornar São Januário de maneira acessível.
mas a acessibilidade dos estádios antigos deixa muito a desejar. Por exemplo, tem estádios que eles botam acessibilidade para o cadeirante, mas às vezes o lugar é descoberto. Ou seja, se chover o cadeirante vai se molhar. Eles tentam fazer um espaço acessível para o cadeirante, mas às vezes eles botam cadeira na frente. O público, quando se levanta, quando o time ataca, obstrui a visão do cadeirante. Então, tipo assim, não é só botar acessibilidade. A acessibilidade tem que ser de uma maneira mais complexa, melhor elaborada, para tornar realmente acessível e o cadeirante ter uma boa experiência nos jogos. Vila Belmiro também, né? Outro estádio também bem antigo, né? Em Santos, estádio do Santos. O antigo Pacaembu também, né? Que era também bem antigo. Isso aí. Nós visitamos já o Pacaembu, visitamos a Vila Belmiro, e são estádios muito tradicionais na cidade de São Paulo, né? Aliás, é uma pena que o estádio do Pacaembu, né? Foi meio que derrubado. Espero que construam uma nova arena, alguma outra coisa. Lendário estádio Doutor Paulo Machado de Carvalho, né? Saudades daquele estádio. Eu queria dar uma observação, que a gente fala bastante sobre acessibilidade nos estádios e muitas pessoas acham que é só aquilo ali, o estádio. Não, tem todo o entorno também, né? Então, lembrando a nossa primeira viagem, a gente conseguiu chegar ao Gramado no Boca, a gente conseguiu visitar o museu, tudo direitinho no River. Em contrapartida, a gente tinha que esconder a cadeira de rodas que os taxistas não queriam parar. Quando vinham a cadeira de rodas, não queriam, eles aceleravam. Aqui nós tivemos um problema no Nova Iguaçu, por exemplo. Dos problemas, que lá era acessível, o cadeirante não ficava na chuva, mas para chegar tivemos que pedir ajuda, porque era totalmente lama, tinha chovido e não tinha local para entrar, não tinha rampa. Então, assim, não é só o estádio, né? Todo o entorno, que senão fica inviável do cadeirante chegar. O que adianta você colocar um local acessível no estádio, mas o cadeirante não tem como chegar, né? Tem que pedir ajuda, tem que ficar esperando alguém que se compadeça e o leve para dentro do estádio. Então é bem importante a gente falar isso, para não cuidar só de dentro do estádio, mas todo o entorno também, né? Questão do estacionamento também, né? Todo no que vai chegar perto do estádio. Suporte, exatamente. Ô, Cláudio, você usa cadeira motorizada ou não? Ou é normal? Não, eu uso cadeira normal porque eu gosto de fazer exercício. Graças a Deus, até agora eu faço natação, sou relativamente forte, faço fisioterapia 3 vezes por semana. Então eu gosto de fazer exercício para me manter mais saudável, entendeu? Acho que a cadeira motorizada, acho que ela vai me engordar, vai me deixar um pouco mais relativamente, entre aspas, preguiçoso. Então eu procuro fazer o máximo de esforço possível. Elétrica só para lá. Que legal, você faz a natação também, né? Realmente é um exercício importante a natação, show de bola. Saúde é muito importante, né, cara? A gente tem que cuidar da nossa saúde para envelhecer com qualidade de vida boa, né? E como que você alia as suas viagens ao seu trabalho como advogado no Rio de Janeiro? A gente alia da melhor maneira possível. Hoje em dia, graças a Deus, facilita bastante para a pessoa que tem deficiência advogar, porque é tudo online, entendeu? Para juntar petição em processo e tal, facilita bastante. E para aliar nossas viagens, a gente evita fazer diversos tipos de programa. Exemplo, a gente não vai mais para cinema, teatro, restaurantes, tudo para poupar dinheiro para investir nas viagens. Que legal, interessante. Vocês têm algum tipo de auxílio, algum patrocínio, alguma coisa assim para esse projeto? Infelizmente não. É tudo na raça e coragem mesmo. É mais pelo amor ao futebol mesmo. É como se fosse uma terapia para mim que sou cadeirante. Essas viagens, conhecer estádio, ver ao vivo, que a grande maioria vê pela televisão. Show. Vocês estiveram em Madrid também, né? No estado de Madrid? Não, na Espanha nós estivemos em 8, 9 cidades. A gente esteve em Barcelona, tivemos em Valência, Vigo, tivemos em Málaga, Lanzarote, Tenerife, mas em Madrid a gente não foi não. Barcelona, conhecer o lendário estádio do Barcelona, hein? Em Barcelona nós tivemos a satisfação de também, além de ir no Barcelona, também ir no estádio do Espanhol. Porque a grande maioria das pessoas, quando fala Barcelona, só quer ir no Camp Nou, né? Mas o estádio do Espanhol é o grande rival do Barcelona. É até mais rival na própria cidade ali, aquela cultura, do que o próprio Real Madrid, né? Quando tem o clássico Barcelona e Espanhol, a cidade para de Barcelona. Né? O clássico, acho que seria até mais do que se a gente comparar, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense, ou o jogo do país ali, né, da cidade, ali da Catalunha, né, Barcelona ali, quando jogam os dois times, realmente tudo para ali na nossa região. Mais ou menos nesse nível de rivalidade aí que você citou. E na Holanda? Na Holanda a gente foi em Amsterdã, né, fomos no Ajax, né, fomos também no Feyenoord, que é o grande rival do Ajax da Holanda. E no Feyenoord teve até uma história engraçada, que quando a gente foi fazer a visitação, a gente chegou tipo 6 horas da tarde e o tour já estava encerrado, né? E a gente começou a mostrar foto de viagens
por segurança lá da portaria, fotos na Itália, na Alemanha, Portugal, Espanha, França. Aí ele se sensibilizou, a gente falou que a gente caça estádio de futebol, ele deixou a portaria e falou, come on, follow me fast, tipo assim, me siga rapidamente. Aí, tipo assim, nos permitiu fazer uma foto, um vídeo no estádio. Pô, foi sensacional essa visita no estádio do Feyenoord. Maravilha. Feyenoord, Ajax, né? Aliás, o Ajax, o Márcio Santos jogou no Ajax, né? O Márcio Santos, que jogou o Tetra do Brasil, inclusive, jogou no Ajax. Ótimo zagueiro, né? Dispensa comentários. Igual aquele vai demorar pra ter outro. Hoje em dia, vocês, como que tá, assim, vocês fazem vídeos, né, dos estádios que vocês vão, assim, tem essa liberação para que vocês possam filmar, fazer lives, alguma coisa assim? Então, a gente não tem liberação, não. A gente tenta a sorte. Aqui, a gente nunca tinha entrado em contato com os clubes. A gente começou a ir na cara e coragem. Aí depois que veio a pandemia, a gente não sabia quais estádios estavam abertos, então a gente começou a entrar em contato. Olha, a gente queria viajar para conhecer o estádio, então a gente gostaria de saber se há possibilidade, se haveria alguém para poder nos receber, né? Porque com a pandemia foi tudo bem devagarzinho, tudo reabrindo devagar. Agora lá fora, não tem muito o que fazer. Se a gente não tiver dar cara a tapa mesmo, a gente não consegue entrar, porque não tem muito como entrar em contato. Às vezes não respondem, às vezes eles recebem e falam que vão passar nosso contato para alguém responsável e ninguém entra em contato. Então, assim, a gente chega na porta mesmo e tenta entrar, fala que a gente quer conhecer sobre acessibilidade, eles nos levam. Às vezes acontece do estádio estar com a entrada de acessibilidade fechada por alguma obra e tal, mas eles nos mostram. Aí tem sido bem solícito, até pela nossa bagagem, né, de estádios, as pessoas ficam mais acessíveis. Eu vi uma matéria de vocês, né, inclusive com o pessoal da Globo Campinas, de quando vocês visitaram os estádios, né, o Brinco de Ouro da Princesa, que infelizmente está numa situação bem difícil, o Brinco de Ouro do Guarani, querido estádio do Guarani de Campinas, e o Moisés Lucarelli, né, da Ponte Preta. Isso. Na verdade, a gente foi para Campinas para assistir em um domingo o Clássico Campineiro, né, que é o maior clássico do interior do Brasil. E não foi no estádio, o jogo foi no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ponte Preta 0 do ano passado. E antes a gente acabou gravando, a gente foi no Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, né, que é um estádio muito tradicional, construído pelos próprios torcedores, né, que é marcado por ser pioneiro na luta contra o racismo, né, a Macaca, né, de Campinas. E no domingo assistimos o jogo e também conseguimos, antes no sábado, ir para Jundiaí, né, pegamos um jogo do Paulista, passamos de manhã no estádio do 15 de Piracicaba e também demos o pule americana no estádio do Rio Branco. Pô, foi muito satisfatória essa viagem para Campinas e redondezas ali. Gostamos demais. Pô, faz maneira esses times, hein? Pena que alguns já não tem mais. Rio Branco de Americana, querido Rio Branco de Americana, estádio municipal do Dr. Décio Vita, em Americana. O Robert jogou naquele time do Rio Branco, né? Do antigo. O Paulista de Jundiaí, o Lausano Paulista na época. O estádio do Dr. Jaime Sintra. Barão de Serra Negra, aliás, o 15 vai entrar em campo essa semana, tentar ir para as semifinais aí do Paulista da Série 2. Que legal, né? Muito, muito bacana esses times. E o Paulista, ele tem um título nacional, né? Aquela Copa do Brasil, né? Foi ganha contra o Fluminense. Exatamente. É um título histórico aí na vida do Paulista de Jundiaí, famoso Paulista de Jundiaí. E o Guarani teve grandes times, né? Luizão, Amoroso, né? Tudo passaram aí pelo Guarani. O Guarani é campeão brasileiro, acho que 78, né? Isso. Tava aquele Careca que jogou a Copa de 86. O Careca é um cracaço, né? O Bozó, Zenon. Pô, que timaço, aquele timaço do Guarani, campeão brasileiro de 1978. Pois é, os grandes times do interior de São Paulo, né? Por isso que acho que os times considerados pequenos aí já cederam grandes jogadores, como você citou, Careca, e para outros grandes times, até mesmo para seleções, né? A gente sempre fala, quando perguntam pra gente, qual a preferência de vocês, estádio grande, estádio pequeno, a gente fala, cara, todo estádio tem a sua história, todo clube tem a sua tradição, a gente tem que preservar e respeitar a história, porque às vezes a pessoa acha que é um estádio no clube pequeno, não, mas naquele bairro, naquela cidade, é a diversão, é a empolgação da galera no final de semana, é o time que todo mundo torce, entendeu? Então toda a história deve ser preservada e deve ser respeitada. Exatamente, cada clube tem a sua essência, né? Nada se perde. Você já estava passando a Taça Rio, estava passando o jogo da Portuguesa Carioca, né? Muito bacana, a Portuguesa Carioca. A galera vai disputar a Série D do Brasileiro esse ano. Isso, inclusive na Portuguesa ali no Estádio Luso Brasileiro, nós fomos ano passado assistir pela Série D Portuguesa
Fortaleza e Oeste de São Paulo. A Oeste Barueri, antigamente era Oeste de Itápolis, hoje em dia é o Oeste Barueri, né? Realmente, a Portuguesa disputou ano passado, inclusive jogou até contra o São Bernardo, né? São Bernardo Futebol Clube também, e esse ano vai disputar de novo aí a querida Lusa Carioca. E a Lusa Carioca quase conseguiu acesso, ainda foi por pouco. Passou pelo Aimoré, acho que caiu, acho que foi na semifinal, não, na quarta de final, né? Já que subiam 4, né? Foi quase esse acesso. Seria maravilhoso aí ter mais um clube do Rio na Série C. Aliás, alguns times do Rio de Janeiro, né, que deram uma sumida, o América, por exemplo, o estádio Julite Coutinho, né, o América do Rio, que eles têm um hino lindo, inclusive, e outros tantos, né, do Rio de Janeiro. O América é um clube tradicionalíssimo no futebol carioca aqui. O América, na verdade, ele é o segundo time de todo torcedor do Rio de Janeiro, assim como o Juventus de São Paulo da Moca e de todo torcedor de São Paulo. E o América, ele é muito tradicional no futebol brasileiro, inclusive se eu não me engano, em 1986 ele chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado pelo São Paulo após eliminar o Corinthians, né? Então, tipo assim, o América, o Bangu, vice-campeão brasileiro de 85 contra o Coritiba, são clubes muito tradicionais, mas que infelizmente, pela má administração, por excesso de problemas, ficaram presos no passado, né? Eu me lembro de acompanhar muito o Campeonato Carioca na TV Bandeirantes, na época, com o saudoso Januário de Oliveira, né? Era maneiro você acompanhar o Campeonato Carioca ouvindo as nações do Januário. Januário, ele é um ícone aqui no Rio de Janeiro. Ele tem frases icônicas, né? Tá lá um corpo estendido no chão. E o gol! Inesquecível, né? Januário, pelo rádio também, o Garotinho, Zé Carlos Araújo, Luiz Pemido, Edson Mauro, né? Tem muita gente boa no Rio. É verdade. Essas pessoas aí são ícones aqui na transmissão do futebol. Vocês já pensaram em fazer um livro de tudo que vocês fazem e já fizeram, então, fazendo em relação a estádios, alguma coisa assim? Então, eu como jornalista já pensei, só que me dá um desânimo pelo fato de eu ter passado por tantos estádios tão queridos que eu lembro, tenho na memória, e muita coisa ter se perdido nesse tempo. Então eu ainda tô presa na questão de ser insensível a tudo que eu vivi até agora, entendeu? Das lembranças novas e não conseguir captar as antigas. De tantas coisas boas que aconteceram até no início, era muito legal. Então eu fico meio presa a isso. Já pensamos, mas eu ainda tenho que me desvencilhar dessa situação do passado, do respeito a toda essa história até aqui, aos 160 estádios que nós fomos juntos, né? Então isso me prende um pouquinho. 160 estádios, nossa. 1-0. Estádio. Sim. Estádio. E nisso temos pessoas maravilhosas, motoristas, que a gente chega às vezes na cidade e não sabe de algum clube, e eles mesmos falam, poxa, mas você conhece o clube tal? Como assim? E levam a gente, caramba, tem mais um clube aqui. E gente maravilhosa que abriram as portas pra gente, que eu gostaria de lembrar. Às vezes eu tento puxar na minha memória, olhando as fotos. Então eu tenho receio de não conseguir passar toda a emoção que a gente já viveu, entendeu? Então isso tem me prendido um pouco a pensar mais profundamente nisso. Isso que ela está dizendo aconteceu recentemente em Cuiabá, na metade do ano passado. Nós fomos para Cuiabá para assistir o jogo na Arena Pantanal pela Série A. Foi Cuiabá e Bragantino. E um dia anterior teve a final da Série B Mato Grossense, que o Misto até jogou. E nós não sabíamos que pela Série D, numa cidade vizinha, o Operário de Várzea Grande, no estádio Dito Souza, jogaria pela Série D. A gente conversando com o moço, ele falou, mas você não vai assistir o Operário? Isso era de manhã. O Operário vai jogar agora às 11. Eu falei, é verdade? Toca pra lá, vamos pra lá. E chegamos em cima do jogo. Acabamos assistindo o jogo da Série D do Brasileiro e conhecendo mais um estádio graças à amizade que a gente fez com esse motorista. Na Espanha também, a Corujo, né? Que a gente o estádio. A gente não sabia e o motorista também falou pra gente. Então, assim, a gente vai puxando na memória, né? E estádios, por exemplo, também tradicionais, como o Mangueirão também, estádio do Paysandu, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer? Não, na região norte a gente ainda não foi. Nós já fomos em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Faltam 12 estados do Brasil pra gente visitar. Dia 30 de abril agora a gente tá indo pra Londrina, pegar um jogo no Estádio do Café. Em junho a gente vai fechar mais um estádio, que a gente vai para Recife. Vamos visitar lá o Sport, a Ilha do Retiro, o Náutico, o Aflitos, o Santa Cruz e o Arruda, e assistir o jogo do Retrô na Arena Pernambuco.
Em julho estamos pensando em ir para Manaus, pegar o jogo da Seleção Brasileira e Amazônia, e de Recife a gente está pensando em dar um pulo lá em João Pessoa, na Paraíba, para pegar o jogo do Botafogo da Paraíba. Aí a gente, até a metade do ano, a gente vai conseguir botar mais 3 estados nessa nossa conta. Aí, pelos nossos cálculos, vão faltar 9 estados do Brasil para a gente fechar o país. Eu vi no seu Insta, né? Inclusive vocês estiveram recentemente no estádio do Atlético Mineiro, né? Ah, foi demais isso daí. Foi um convite do presidente do Atlético Mineiro, né? Eu tava aqui em casa, aí me toca o telefone, bom dia, Cláudio, tudo bom? Aqui é o presidente do Clube Atlético Mineiro. A gente viu a matéria de vocês na Placar e gostaríamos de convidar vocês para conhecer a Arena MRV, para avaliar a acessibilidade do estádio, para ver se está tudo ok. Aí a gente acabou combinando e fomos. Pô, foi sensacional essa visita. Aliás, a matéria da Placar ficou show de bola, cara. A matéria da Placar ficou muito linda. Como que surgiu a oportunidade da matéria da Placar? Muitas pessoas nos seguem, né? Uma matéria acaba puxando a outra, uma reportagem puxa a outra, e aí a gente acaba fazendo amizade, porque o repórter faz a matéria e a gente acaba se tornando amigo, troca ideias, e assim. Assim como você me chamou no Instagram, a gente se conheceu, e quem sabe a gente não vira amigo, troca ideias. A vida é assim, né, cara? O importante nessa vida é tratar bem as pessoas, para você ser bem tratado, respeitar para ser bem respeitado, e seguir junto, né? Porque vaidade nessa vida, você não tem que ficar numa boa, tem que manter a humildade, tratar todos bem. Esse é o sentido da vida, né, cara? Exatamente. Aliás, a Placar é uma das grandes revistas esportivas do Brasil, né, em matéria de futebol. A Placar tá nesse meio, sem dúvida nenhuma. Eu cresci folheando a revista Placar nas bancas, né, cara? Eu sou nascido em 76, né? Na minha infância, década de 80, eu folheava o Dinamite, Roberto Dinamite, o Zico, Delay, Romerico. Pô, grandes times, grandes craques do passado. Pois é, pena que hoje em dia o futebol, os nossos craques, né, os nossos ídolos vão embora tão cedo do Brasil, né? Isso é uma pena. O Hulk mesmo, pra você ver, o Hulk ele voltou agora pro Atlético Mineiro, né? Tá jogando muito, mas ele não tem uma ligação com a origem do futebol brasileiro, né? Ele teve que explodir lá fora, fazer fama no exterior, para sim, no final agora, ele retornar ao Brasil. E assim muitos outros jogadores seguem esse mesmo percurso, esse mesmo caminho. Exatamente, muitos aparecem na seleção sem mesmo ter jogado aqui. Isso de certa forma acaba tirando aquele vínculo, né? A paixão do torcedor de... Antigamente, o jogo da seleção brasileira, todo mundo parava, né, para assistir, conhecia todos os jogadores, sabia todos os clubes que jogavam. Agora, infelizmente, apesar de ser o mundo digital, né, dar a oportunidade de você pesquisar, saber onde o cara joga, tudo muito mais fácil do que antigamente, né, mas não tem aquele vínculo, aquela afetividade, né, aquela ligação do brasileiro com a seleção brasileira. Você saía mais cedo da escola para ver a seleção jogar. Com certeza. Até nas Olimpíadas, eu lembro do Giovani, aquela Olimpíada que o Giovani foi eleito o melhor jogador, nós perdemos a final para a União Soviética, ainda era a União Soviética, né, eu lembro, muito bem. Isso aí tá tudo na minha memória. Carla, e você como jornalista, você já teve a oportunidade alguma vez de cobrir futebol ou algum outro esporte? Então, eu não me aprofundei na minha profissão, mas infelizmente, na minha faculdade, quando eu cursava, separaram algumas oportunidades para que as pessoas participassem dos jogos, mas infelizmente a direção da faculdade só deixou que pessoas do sexo masculino participassem. Então eu não pude ter essa oportunidade. O que eu tive foi fora do campo, fora do futebol, né? Até hoje eu não consigo entender por que a faculdade fez isso. Tivemos colegas que participaram, cobriram, fizeram trabalhos no Maracanã e as meninas não puderam ter a mesma oportunidade, né? Então, no futebol, não. Eu não tive nenhuma oportunidade para isso, não. É uma pena, né? Antigamente a mentalidade era muito... Pois é. Né? Poucas as mulheres que conseguiram nas décadas mais antigas, talvez aí, acho que as mais conhecidas, a Regiane Ritter, aqui de São Paulo, poucas conseguiram quebrar essa barreira, né, não pode, né? Mulher não pode fazer futebol. Hoje em dia está mais comum, mas antigamente era raríssimo você ver as mulheres dentro do campo. Sim, isso tira até a vontade, né? É como se fosse automático. Você é mulher, você não vai fazer essa parte. Não há necessidade. É como se eles falavam, para não haver nenhum vínculo entre jogadores e estudantes, entendeu? Mas são uma coisa besta isso. Naquela época eu fiquei chateada, mas hoje eu acho que eu fico mais ainda. Ainda bem que temos aí as
meninas que mantiveram o foco aí, que gostavam do futebol e continuaram gostando e seguiram, né? Mas infelizmente já na faculdade já foi tirado um pouco esse vínculo com o futebol. Tem uma moça que ela faz aí no Rio, a Carla, né? Uma outra Carla também, Carla Matéria, que faz aí no Rio. Tem a Renata, né? Que é a locutora da Renata Silveira, que é a locutora da Globo hoje. Tem algumas, né? Que conseguiram trilhar esse caminho do esporte em si, principalmente no futebol. Sim. Ô Cláudio, além de estádios de futebol, você já esteve presente também em outros esportes, até mesmo a questão de esportes paralímpicos, em eventos? Nas Paralimpíadas aqui no Rio de Janeiro, eu não tive essa oportunidade porque a gente estava viajando, né? Infelizmente. Eu gostaria muito de ter participado. Mas o nosso foco principal do nosso projeto é estádios de futebol, esses jogos de futebol. É o que a gente está focando atualmente. Porque a gente percebeu que, após criarmos a nossa página, nós temos um feedback muito positivo de muitos cadeirantes que começam a frequentar estádio de futebol, que voltaram a frequentar estádio de futebol, porque se sentem incentivados pela gente. Isso é muito gratificante. Inclusive, foram 5, 6 meses atrás, teve um cadeirante que nos procurou, que ele estava indo para Paris com a família. Aí eu falei, mas vem cá, você vai para Paris, por que você não assiste um jogo no Parque des Princes do Paris Saint-Germain? Aí ele falou, mas tem como? É possível? A Carla pesquisou, viu que o cadeirante lá na França, ele retira o ingresso gratuitamente. Ele retirou para ele e para a esposa dele. Tá até na nossa página, a gente botou no feed. Tava bem caro, o ingresso estava bem caro, mas pro cadeirante era gratuito. Como eu te disse, quando a gente foi na primeira vez, nós tivemos 2 vezes em Paris, estava em obra. Então a gente, foi muita lábia, o Cláudio teve que falar bastante, pedir. Ele tinha acabado de dizer não para um grupo que tinha ido lá e o Cláudio pediu, por favor, a gente quer conhecer e tal. Mostrei várias fotos. Aí o Cláudio mostrou algumas fotos que nós tínhamos e ele conversou com outro rapaz e deixou a gente entrar. Então a gente não tinha esse detalhe, né, do ingresso. Então eu comecei a pesquisar, eu falei, vamos ver como é que é aqui. Aí eu fui dando print para todo passo a passo e ele conseguiu resgatar o ingresso dele e da esposa totalmente gratuito. Assim, foi muito legal, a gente ficou muito feliz. E aí, não foi um jogo qualquer não, foi um jogo de Champions League, né? E, ele ficou muito amarradão porque ele ficou na beira do gramado, resgatou, não gastou €1, né? É um direito lá. Isso é muito bom lá na Europa, né? O cadeirante acompanhante vai aos jogos de graça, né? E isso aí, o Brasil deveria se espelhar nisso, né? Porque muitos estádios de futebol ainda cobram meia entrada do cadeirante, acha que tá facilitando, mas não, é um direito à gratuidade, né? Mas isso é só para o cadeirante ou outras deficiências também? Então, essa questão de cobrar meia, como que tá hoje em dia? Então, nós temos agora, a gente tem pesquisado, né, sobre a questão das pessoas com obesidade, e também pesquisando leis, né, que fala, tem até do Estatuto do Torcedor, para poder buscar mais sobre isso. Ultimamente, a gente tem melhorado, né, a nossa busca de acessibilidade, focado também nesses assentos que muitos estádios não têm. Por exemplo, a pessoa está acima do peso, caramba, e colocam um assento minúsculo, padrão. Não é legal, a pessoa vai ficar o quê? Sempre em pé? Então a gente tem aos poucos buscado isso também. E agora também tem as pessoas com espectro autista, que é outra questão também que a gente está tentando focar. Lógico, não é a nossa questão aqui, é a deficiência física, né, cadeirante no caso, mas não é por isso que a gente não possa tentar saber de outros, né, que as pessoas mesmo assim como esse cadeirante perguntou pra gente, pessoas com espectro autista perguntam, pessoas que estão acima do peso perguntam, então eu acho que o mínimo a gente deve estar a par disso. Então aos poucos, eu não posso te dizer diretamente. Alguns eu tenho visto que tem sim para pessoas com obesidade. Mas eu ainda não posso te dar essa informação exata em relação a todos os estádios que a gente foi, né? Como eu estou dizendo, a gente está tentando pesquisar isso aos poucos. Que agora a questão do espectro autista é a sala sensorial, né? Que para que a pessoa com essa deficiência ela consiga estar no estádio, consiga estar em meio às pessoas, mas sem aquele barulho todo, sem poder ficar nervoso, né? Ou, enfim, não querer voltar. Então, são vários tipos de deficiência que a gente tem que olhar com calma para que a gente possa entender e passar as informações corretas. Quando a gente fala em acessibilidade, não é só acessibilidade para mim que sou cadeirante. A acessibilidade no estádio engloba vários grupos de pessoas de uma maneira geral. Na Arena MRV, por exemplo, agora que está para ser inaugurada, vão ter quase 1.000 assentos para obeso. São bancos mais largos, para aquelas pessoas acima do peso. Com acompanhante. Com acompanhante.
A pessoa acima do peso, ela não fica naquele banquinho tamanho padrão. Ela não. Ela fica nos bancos mais largos, assiste o jogo de maneira confortável, no lugar dela. Isso é bem bacana, cara. E, inclusive, igual a Carla estava falando também da questão do espectro do autismo, hoje em dia tem vários movimentos também, né? Começou com os autistas alvinegros. Aliás, um abraço para o Rafael, para a Juliana, dos autistas alvinegros do Corinthians. Tem do Fogo Serrano também, do Botafogo, o pessoal autistas rubro-negros do Flamengo. Então estão tendo vários movimentos aí de grupos de autistas lutando por essas questões também de acessibilidade nos estádios. No Allianz Parque tem aquela sala, né, a sala com acessibilidade, lá com baixa luminosidade, a questão do som também, né, para não ficar muito cansativo. Então, alguns estádios já estão se preocupando com essa questão da sala acessível para a questão do autismo. Inclusive, para complementar o que você falou, nós fizemos amizade com o Matheus. O Matheus, ele tem um projeto chamado Tuba Autistas. Tubarão é o mascote do Londrina, né, do Paraná, e autista, ele ficou Tuba Autistas. E o Matheus, ele, através desse projeto, ele conseguiu uma sala sensorial no estádio do Londrina, inclusive foi diversas matérias agora do Globo Esporte, saiu na Bandeirantes, em vários lugares, e é justamente por isso que agora no dia 30 de abril a gente está viajando para Londrina, para assistir a partida do Londrina no dia 1º de maio, feriado Dia do Trabalhador, né? Para conhecer o Matheus, para ver esse projeto, para fazer registro, entendeu? Para também focar na acessibilidade do autismo, não só do cadeirante, entendeu? Porque a acessibilidade tem que ser de uma maneira geral, para todos os tipos de pessoas que realmente precisam do espaço acessível nos estádios de futebol. Com certeza. Parabéns aí, pessoal de Londrina, né? Conseguiu fazer essa acessibilidade. Aliás, Paraná, né, tem uma coisa muito importante de colegas também com deficiência que trabalham no meio esportivo, né? Meu amigo Henry Xavier também, deficiente visual, foi plantão, hoje apresenta programas também esportivos nas rádios lá de Curitiba, já foi da 98 FM, Rádio Banda B, Rádio Transamérica, né? Então tem essa questão. Paulo Soldati também, que hoje está em São Paulo, também já foi lá do Paraná também, que é deficiente físico, né, usuário de muletas também. Então, o Paraná também tem essa questão de abrir um pouco mais também para as pessoas com deficiência trabalharem também na questão crônica esportiva. Justamente, você falou tudo. Inclusive, teve até um problema dos rapazes, 2 corintianos, recentemente por causa das muletas. Não sei se você ficou sabendo. Não, esse eu não me recordo. Depois você dá uma pesquisada aí. Eles foram proibidos de entrar com a muleta no jogo do Corinthians. Você acredita nisso? O policial falou que podia ser usado como arma. O cara teve que deixar a muleta entrar pulando. Parece que os amigos tiveram que ajudar. Eu achei isso um absurdo, meu Deus. Mas por incrível que pareça, teve uma vez também que eu fui cobrir um jogo e eu levava um rádio de retorno pra me ouvir. E o cara achou que eu ia jogar o rádio lá de cima da cabine. Eu falei, cego pra jogar o rádio de lá de cima, só se tiver uma visão biônica pra jogar o rádio de lá de cima, eu acertei alguém. Cada coisa, né? É isso. Mas aí entra a questão da empatia, né, cara? Da solidariedade. A pessoa tem que estar aberta, né, a entender o lado da outra pessoa, entendeu? Mas aí já é uma questão de educação, uma questão de querer fazer as coisas acontecer, né? Aliás, tem um projeto também bem legal também de pessoas usuárias de muletas também, que é do futebol, né, em Sorocaba. Tem um projeto também até inclusive do futebol feminino também. É um time que eles montaram de masculino e feminino para a galera que é usuária de muleta. E foi bem legal agora, recentemente, um usuário um jogador com uma perna mecânica, né? Ele ganhou o prêmio Puskás, né? Isso é muito bom, que tá dando abertura, né? Para novas possibilidades, para inclusão social. É desse jeito que as coisas têm que ser. Pois é, tem vários esportes, né, jogadores que estão conseguindo fazer isso, né? Tem aquele que era da Chape, né, que teve aquele acidente, que hoje também comenta algumas vezes, né, o Jackson Foreman. É verdade, sobrevivente do acidente aéreo. Pois é, acidente aéreo que marcou o futebol brasileiro e mundial, né, vamos dizer assim. Isso aí. Vocês, principalmente nos estádios, assim, nos clubes menores, já foram impedidos de entrar alguma vez? Não é que a gente foi impedido. Tipo assim, a gente foi em todos os estádios do Campeonato Carioca no passado, né? No Olaria, na Rua Bariri, e no estádio do Bangu, no jogo lá no Moça Bonita,
escadaria, né, cara? Para chegar na arquibancada, muitos degraus, muita escada, e, tipo assim, não foi acessível, não foi tranquilo chegar. Até tem a solidariedade, a boa vontade dos funcionários, ao perceber a dificuldade, né, ao perceber a situação, ver que eles realmente precisam me ajudar para chegar, porque falta uma rampa, falta um elevador, falta uma acessibilidade, né. Aí, tipo assim, eles, no Olaria, por exemplo, assiste o jogo do campo, botaram no gramado atrás do banco de reserva. O ideal não é, porque eu posso tomar uma bolada, né, eu posso, de uma maneira geral, ser atendido durante alguma jogada, disputa de jogo, eles fazem de tudo para facilitar. Mas, como falta acessibilidade, não é legal. São estádios que, por exemplo, eu não volto mais para assistir partidas. E assim, por conta disso, vocês já tentaram entrar em contato com a Federação Carioca de Futebol, mesmo com os clubes, para ver o que pode ser feito? A gente sempre manda e-mails, liga, prometem melhorias, mas é aquilo que eu te falei no começo da entrevista. Os clubes passam dificuldade financeira. Dificilmente conseguem pagar a folha salarial, conseguem botar as contas em dia. Então, tipo assim, a prioridade deles não é investir dinheiro em acessibilidade. É organizar a casa, pagar os jogadores, pagar as contas, tá entendendo? Então a gente não pode. A gente quer que tenha acessibilidade nos estádios pequenos, nos clubes pequenos, queremos, mas a gente percebe que não é a prioridade deles. Se pro grande já, muitas vezes é difícil você fazer cumprir, que dirá pro pequeno, né? Realmente, às vezes o pequeno tem só aquele campeonato para disputar, o Carioca, o Paulista, né? Tem a Copa Paulista, às vezes depois, não sei no Rio como é que é a Copa, que tem depois para quem não disputa a B, a C e a D, né? Do Campeonato Brasileiro, mas tem clube que tem, por exemplo, o Água Santa, que tá disputando na final, hein? Na final do Campeonato Paulista, depois vai ficar o resto do ano sem disputar mais nada. Optaram por não disputar a Copa Paulista e só ano que vem, competição ano que vem tem o Paulista, a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil. Participação na Série D e na Copa do Brasil ano que vem por causa desse feito, né, cara? Chegaram na final do Paulista, né? Pois é, com tão pouco tempo de um clube que saiu lá da várzea para conseguir, se profissionalizou há pouco tempo e chegou numa final. Lembra até um pouco a história do São Caetano, né? Quando estourou naquela época. Aquele time do Ademar era demais, né? Chegaram na final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano também fizeram uma final de Libertadores, né? Fizeram contra o Olímpia do Paraguai. Olímpia do Paraguai, isso daí. Mas, infelizmente, né, a desorganização, a falta de estrutura não conseguiram chegar, se manter na elite do futebol nacional. Não só no futebol nacional, futebol paulista. Dá uma tristeza saber que o São Caetano caiu para a Série A3 do Campeonato Paulista esse ano. Aquele time era fabuloso. Silvio Luiz, Dininho, Claudecir, Magrão, Ademar. Era demais aquele time. Os times do ABC, o Santo André, né, que ganhou uma Copa do Brasil, o São Caetano, que quase ganhou uma Libertadores e um Brasileiro, né, e chamaram muita atenção para essa região aí de São Paulo. Aliás, Santo André tem um livro, inclusive, escrito pelo jornalista Vladimir Bianchini, foi da ESPN, inclusive, chama-se Eles Calaram o Maracanã, né, que fala sobre aquela épica vitória do Santo André em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Para mim são coisas que dificilmente se repetirá novamente, né? Você vê um paulista campeão da Copa do Brasil, Santo André, porque hoje em dia, atualmente, a desigualdade no futebol brasileiro tá gritante, né, cara? Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, o nível de estrutura e de investimento tá colossal, né? O que você tá achando da SAF do Vasco? Cara, a SAF do Vasco pra mim, a salvação do Vasco. Ou a SAF chegava e assumir a dívida do Vasco, né? Ou o Vasco fechava as portas. Porque a receita do Vasco, toda a receita que entrava, todo o ativo era penhorado. Porque o passivo era muito maior que o ativo. O Vasco tinha muitas dívidas fiscais. O Vasco não conseguia pagar o salário dos jogadores em dia. O Vasco não contratava jogadores de elite porque os que vinham para o Vasco sabiam que não iam receber salário, que sabiam que iam jogar e iam ter dificuldade para botar as contas em dia. Então a SAF, para mim, é a única salvação. Mas muito vascaíno se ilude que a SAF chegou, o Vasco vai ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vai ser o grande Vasco. Não, é um projeto. Todo projeto demora tempo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então eu acredito que a SAF, nesse ano, o objetivo maior do Vasco é se manter na Série A. Quem sabe ano que vem a gente já pode pensar dar passos maiores, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, e esse processo é natural. Com o tempo as coisas acho que vão melhorar. Aliás, os clubes, né, tanto o Cruzeiro como o Vasco, o objetivo é tentar se manter para fazer um trabalho a longo prazo com a questão da SAF.
Bom, Cláudio, Carla, primeiro parabéns aí pelo projeto de vocês, pelo trabalho de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, passassem os contatos de vocês aí para quem quiser entrar em contato e conhecer esse lindo trabalho de vocês. Agradecemos primeiramente a oportunidade e vou deixar um recado para o público, é o seguinte: você aí que tem um amigo, que tem um irmão, que tem um primo, um colega de trabalho, um vizinho, que é cadeirante, cara, vai pro jogo, chama ele, cara, faz um convite, dá essa oportunidade dele para participar de um jogo, leva ele para um evento, você vai mudar a vida dele, cara, dá a oportunidade de ele não só ver pela televisão, de ele ver em loco uma partida de futebol, porque afinal de contas, futebol é inclusão, né, cara, não é exclusão. Futebol é para todo mundo, não é só para aquele cara que anda. Futebol é pro cara que não anda, pro cara que tá acima do peso, futebol é para mulheres, futebol é para todo mundo, futebol salva vidas. Futebol é o esporte favorito de todo brasileiro. E quem gostou da nossa página e quiser conhecer mais sobre o nosso projeto de acessibilidade, segue lá no Insta, @caçadores de estádio de futebol. Sem cedilha, @caçadores de estádio de futebol, no plural. Agradeço também a todos aí, todos os ouvintes, vocês também, que fizeram parte dessa entrevista. E é isso, galera, não parar, né? É focar aí na acessibilidade, porque todos têm o mesmo direito, né? Ok, conversamos com Carla Basoli e Cláudio Basoli, do projeto Caçadores de Estádios de Futebol, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.